Paz, queridos! Estamos aqui na sua live, seu podcast Papo de Ovelha, um podcast que tem o patrocínio da Sodente. Entra lá no seu Instagram, @Sodente. Se tá com seu sorriso aí meio torto, amarelado, procure lá que eles fazem um clareamento top de bola. Dá uma acertada, bota um aparelhinho no dente aí para ficar tudo show de bola, tá? Se puder, abençoa a gente aí, se inscreve já no canal, curte, comenta, ativa aí o sininho, isso vai abençoar bastante a gente, você vai sempre ver os conteúdos que estão sendo postados. Valeu? E hoje aqui nós temos uma pessoa aqui que vai poder abençoar muito a gente. Você que tem seus 30 anos aí mais, você já conhece ele. Quem tem menos, já ouviu falar. Ele que antigamente passava cerol na mão, hoje ele passa só óleo ungido para poder orar as pessoas. Tiaguinho. E aí, meu irmão? Glória a Deus. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom te ver, mano. Saudade de você. É uma honra, mais uma vez, nós estarmos juntos depois de tanto tempo, né? Bom. Refazendo, porque a gente fez um lá atrás, naquele outro momento que a gente tinha. E hoje Deus abençoe a gente com esse estúdio top aqui. Verdade. A gente tem até uma logo agora aqui, coisa de Deus mesmo, né, mano? Que bacana, mas Deus é bom. Legal. Então, e só agradecer, cara. Não podia ser outra pessoa a fazer o primeiro se não fosse você. A gente comeu o osso junto, agora a gente vai comer a carne junto. Me sinto privilegiado pelo carinho e amém. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito, muito rico de crescimento, não só para minha vida, como para todos também que estão aí nos assistindo, que você possa ser abençoado aí em nome de Jesus. E obrigado pelo convite. Amém. Então, se você conhece o Tiaguinho de antes, que a gente vai falar sobre esse momento dele anterior aqui, comenta aí embaixo aí. Da onde que você lembra dele? Se você não lembra, você vai conhecer agora. Se você não pegou essa época, você vai saber agora quem é o Tiaguinho. Aí você vai procurar saber quem era e vai ver o que Deus fez na vida desse homem. É verdade. Tiago, antes de mais nada, quem não te conhece, né? Se eu fosse perguntar, Tiago, se apresenta com um texto bíblico, com um versículo, qual que você se apresentaria? Qual o texto que você fala assim, pô, esse texto aqui é o Tiago? Um texto que tem muito a ver, assim, com o meu processo da caminhada, eu poderia dizer aqui, sem sombra de dúvidas, Isaías 64:8, que diz que nós somos o barro e Deus, ele é o olheiro. Amém. E todos nós somos obras de tuas mãos, né? Eu creio Amém. Que para eu chegar aqui, né, para a gente estar batendo esse papo, teve todo um processo, né? E Deus sempre me trouxe isso, o diamante, né? Eu carrego essa simbologia, né? Diamonds, do diamante, porque se você pegar o diamante, né, ele vem lá de baixo, lá da lama, né? E para chegar numa prateleira, para chegar num lugar de destaque, ele precisa ser lapidado, né? A Bíblia não fala especificamente do diamante em si, mas fala do vaso de barro. Né? E esse versículo fala muito comigo a respeito da minha vida, né? Eu sou um vaso de barro, né? E todo dia eu sou moldado por Deus, todo dia eu preciso ser lapidado. Então eu queria deixar esse versículo aí para a galera que está nos assistindo, Isaías 64:8. Sabe o que é interessante? O trabalho do olheiro, quando ele vai fazer o vaso, né? Vai pegar um vaso, ele pega a matéria-prima do barro. Sabe como é que ele amolece o barro? Como? É com água. Ele tem que umedecer o barro para poder ele ficar móvel, né? Para poder ele moldável, moldar. né? E a água na Bíblia aponta para a palavra. Sim. Do Espírito Santo. Sim. E quando a gente está no momento de conversão, a gente tem um coração de pedra. Sim. E é muita palavra para a gente poder ir quebrantando. E é uma ação do Espírito Santo. Perfeito. E aí depois que você é moldado, você tá ali, o vaso, ele tá pronto ali, né, para poder ser usado. Ele, para poder secar e ver se ele não vai rachar, tem que ser levado ao fogo. Sim. E a gente também. Quando Deus quer nos testar, ele nos leva ao fogo, né, vamos dizer assim, né, um momento de um teste de fato, né? Sim. E quando tira do forno, né, vamos dizer assim, é que o olheiro vai olhar para ver se o vaso rachou
ou se não rachou. Se não rachou, tá pronto para poder ser usado para aquilo que ele foi moldado, para carregar água, para carregar o que for. E se ele rachou, como é que faz? Ele quebra tudo, desfaz e faz de novo. Ele quebra tudo, molha novamente, amolece tudo novamente. E com a gente também é assim. Exatamente. Se você estiver pronto, você vai para o novo nível. Se você não estiver pronto, você tem que se quebrar para Deus poder fazer de novo na sua vida. Muito forte. Você está falando e me veio realmente a minha trajetória na caminhada cristã. Foi exatamente isso. Eu posso dizer que eu sou uma ovelha. Eu tenho um pastor, né? Estou aqui debaixo da bênção. Na verdade, até o pastor tem que ser ovelha. Exatamente. E infelizmente nós vivemos numa era, né? Numa geração que nem todos têm esse entendimento de ser ovelha. Ovelha é você ser cuidado por alguém. Ovelha é você estar debaixo de obediência, estar debaixo de direção, né? Eu não mando na minha vida sozinho. Eu tenho um pastor que eu peço orientação, que eu peço direção, pergunto a ele, né? Então, assim, papo de ovelha, isso tem muito a ver com tudo aquilo que a gente vai conversar aqui. Amém, verdade. E sabe o que é interessante? Só para a gente poder já mudar o assunto? Quando o vaso quebra, a culpa nunca é do oleiro, porque ele não erra. É verdade. Thiago, vamos Muito voltar forte. então lá atrás, ano de 2000, 99, vamos dizer assim. 98, 99 ali. Para quem não conheceu o Thiago, essa galerinha mais nova aí, o Thiago fazia parte do bonde do Tigrão. Era Thiaguinho. Verdade. Ainda é Thiaguinho ainda. Thiaguinho era do bonde do Tigrão. E isso lá em 98, 99, onde tudo começou, lá na Cidade de Deus. Na Praça da Loura. Festival de galera lá no Coroado. Assim, E não era assim nem começou. bonde do Tigrão ainda. Não era um nome que a gente não pode falar aqui. Ele É bonde da pi. Mas, como é que começou isso? Foi um concurso de galera lá do Coroado. Isso, tinha um baile bastante famoso lá na época, né, no Coroado, no AP. Quem não conheceu Coroado, filme Cidade de Deus, lá nos prédios lá, aquele baile lá que aconteceu, aquele tumulto lá do Zé Pequeno, era aquele baile lá que é o Coroado. Isso aí. Na época tinha um festival de galera, né? Todo domingo tinha gincanas, né? Várias gincanas ali. Quem fazia embaixadinha, quem da bola, da maior galera, do grito. Enfim, no final desse festival, nós que fazíamos parte da Praça da Loura ali, né? Praça da Loura e 22, nós decidimos montar um grupo para se apresentar ali no festival, sem pretensão nenhuma. Já tinha algumas músicas ali tocando por conta do festival, né? Conhecidas ali já no baile ali. Que já eram de vocês. Já eram nossas mesmo, né? E a gente decidiu montar um grupozinho para se apresentar nesse fechamento do festival, mas sem pretensão nenhuma, assim, de gravar uma música e ficar famoso, de aparecer na televisão. Não, a nossa intenção era realmente ter uma notoriedade ali na comunidade área, mesmo. Né? Ser conhecido ali na área. Exatamente. E aí, as coisas começaram ali. E aí começou, eram os 4, não, tinha mais gente. Na verdade, eram quantos? Tinham outras formações, eram 5, 6, né? 6. Antes da formação original, que era eu, Vaguinho, Gustavo e o Leandro. Sim. Mas antes tiveram essa é a formação do original. primeiro CD. Isso, do primeiro CD. A capa azul. Isso. Né? Mas para chegar ali, tiveram outras formações ali, né? Algumas pessoas participaram. E aí foram saindo e tal, e acabou ficando nós 4 mesmo. Eu, Gustavo, Vaguinho e o Leandro. Essa é a formação que todo mundo conhece, e depois calhou com a saída do Vaguinho, que foi jogar bola. Isso. Ficou você, Leandro e Gustavo. Foi a formação que ficou a maior parte do tempo. Isso, verdade. Foi só um CD com os 4, o resto foi tudo só os 3. Isso, é verdade. Ficou só um CD, o primeiro CD, Bonde do Tigrão, que foi com os 4. Aí o restante foi só os 3 juntos. Exatamente. A capa amarela, né? Isso, Ressurreição. Eu sou dessa época. Não, na verdade, segunda foi Pega o Bonde e Vem. Já eram os 3. Já eram os três. Pega o Bonde e Vem, depois Ressurreição. E assim, cara, as coisas aconteceram muito rápido pra gente. A gente não, como eu falei, a gente não tinha essa pretensão de ficar famoso. Né? A música tocava ali, a gente já estava conhecido ali na Cidade de Deus, algumas áreas ali no Rio das Alguém viu Pedras. vocês e falou assim, pô, isso aí tem futuro.
Exatamente. Os Quem foi? próprios Foi o DJs. Rogério? Foi o Não, Rogério, hein? Já na antes de época. chegar no Rogério, tinha os próprios DJs ali que. Duda, que abraçou DJ primeiro. Duda, DJ Marcos, DJ Vaguinho. Caraca, era uma geração de DJ. Tinha uma galera, todo mundo ficou muito grande naquela época. Tinha uma galera muito. O próprio DJ Duda, né, cara? Que foi um dos percussores ali na Cidade de Duda Deus. lançou Que muita gente produzia. lá, né, mano? Inclusive, queria mandar um abraço aqui pro DJ Duda, um querido, amado. Pô, Duda, caraca, passei vários dias na casa do Duda. Ia pra casa Duda. do Duda direto, todo dia. Duda é mano. um baita cara, um baita Duda, cara. beijo, irmão. Um abraço, Duda. E as coisas foram tomando uma proporção que a gente não esperava, né? Como eu falei, a gente ficou conhecido ali na Cidade de Deus, Rio das Pedras, Gardênia, e a gente pensou, cara, na época, a Furacão tinha uma Era o monopólio. Era o Furacão, monopólio né? ali. Era o lugar onde todo MC, todo grupo queria estar. Depois veio a Big Mix, mas veio bem depois já, né? Sim, mas a Furacão era um alvo principal ali. Programa tinha os na bailes, Band. Exato, tinha os bailes bem famosos do Castelo das Pedras. Caraca, Castelo das Pedras. E a gente foi na Furacão 2000, que não sei se fica ainda lá em Irajá. Ela ali em Irajá, Um galpão ali. do viaduto que tinha ali, isso aí tinha o galpão, verdade. Fomos lá gravar na época o DJ Denis, né? Que era o produtor de lá. Denis, O Denis. Nossa. Era o produtor lá e a gente foi lá, o Leandro colocou a voz lá e a gente ficou na expectativa de lançar a música, né? Eu lembro até hoje que nós... Era Cerol na mão? Cerol na mão. Cerol na mão. Cerol na mão. A gente ficou na expectativa na casa de um colega lá na Praça da Loura mesmo, na casa do Ney. Porque disseram que ia lançar tal dia. A gente ficou ouvindo a rádio. Não lembro agora qual era. Não lembro se já O era Daio, 107. Né? Não lembro também. Eu não lembro. Mas a gente ficou nessa expectativa. Aí quando eles falaram lançamento, aí a gente escutou um pontinho diferente, né? Tum, durum, tum, durum, tum, pá, tum, tum, pá. Quer dança, cara? Foi uma gritaria, gritaria. Praça da Loura e Festa. Todo mundo gritando, pulando e... Ali realmente começou a nossa trajetória a nível nacional, né? A música foi ganhando espaço, pedida nas rádios muito rápido. Semana já estava em primeiro lugar, muitos pedidos na rádio. Foi uma loucura, loucura. E essa música girou o mundo, velho. Foi. É uma música que, se tocar até hoje, várias gerações conhecem essa música. Ela atravessa geração. Sim. A minha geração, eu tô com 45 anos hoje. A minha geração pegou essa música. Mas a geração hoje em dia de 20 anos também conhece essa música. Cara, então, vamos dizer toca, assim, né? Vamos dizer assim, 98, bota assim, 99, tem 2009, 2019, 24 anos, mano. Muito tempo. Essa música. Muito tempo. É E ela muito foi tempo, escrita cara. pelo meu pai. Meu pai e o Leandro Nossa. ajeitou ali. O meu pai, na verdade, que vinha com as ideias. A gente saía pra fazer show na noite e encontrava com ele no barzinho ali na pai cidade. já ficava antenado pra pegar as ideias. Meu pai sempre vinha com uma sacada diferente, né? Meu pai foi artista, meu pai dançou, né, com molejo, dançou com Negritude Júnior, então ele sempre tinha essa sacada. Sim. Esse lance do cerol na mão foi ele que inventou. Também. Vou passar cerol na mão, assim. E o Leandro foi encaixando ali, foi ajeitando, mas ele que foi veio... trazendo a cara de vocês, né? A nossa cara, mas ele que vinha com a ideia. Não só cerol na mão, teve uma música que foi bastante conhecida também na Cidade de Deus, Cabecinha, Sim, tudo. eu lembro. Pô, essa também. Teve uma outra também que foi ideia dele, que saiu no primeiro CD, que foi Cobra Cega. Ai, não sei quem é, Sim. Então ele sempre vinha com essas sacadas, cara. Cara, e era outro funk, né? Era. Com diferença. Porque- era um funk porque era um que lance- podia tocar em qualquer lugar, que era muito de boa. Porque era um duplo sentido, né? Sim. A gente fazia as pessoas imaginar. Sim. Eu lembro que na época, né? Poxa, o que quer dizer cerol na mão? Sim. O que quer dizer aparar pela rabiola? Sim. Era um duplo sentido que as crianças... Mas era light. Era light. Era light. Hoje em dia tá todo mundo escrachado, né, mano? É verdade, o lance da tchutchuca, Sim. né? Tchutchuca! Então, assim, foi algo que realmente... Até as crianças, cara, a gente tinha um público muito grande infantil, cara. Onde a gente chegava, matinê, a gente fazia muito matinê na época. Então, as crianças abraçaram mesmo o grupo, né? Ô, Thiago, Xuxa, SBT, rodaram o mundo, vários países. Quanto tempo que ficou esse auge aí, vamos dizer assim? Quanto tempo viajando o mundo? Qual foi?
Cara, A Xuxa foi que ano, a Xuxa? o estouro foi no ano 2000. 2000. Pouco tempo depois, um aninho depois. Muito rápido. Muito rápido. Foi no ano 2000 que a gente começou a fazer os programas de televisão, né? A gente... Disco de ouro. Disco de ouro, disco de platina. Recebemos o disco de ouro na Xuxa. Recebemos o disco de platina, se eu não me engano, no Gugu. Então, assim, foi muito rápido. 4 meninos nascidos na Cidade de Deus, na comunidade, né? Que de um dia pra noite não tinha nada e começou a entrar dinheiro, começou a entrar fama. Aonde a gente chegava, né? Por conta da televisão, aonde a gente chegava era aquele tumulto, era aquela gritaria. Então, assim, foi muito rápido. E Thiago, e quando que começa a tua saída? O que culminou a tua saída? Cara, assim, de verdade, nem eu sei o que culminou a minha saída. Eu saí, se eu não me engano, em 2006. Em 2006, né? Foi algo muito repentino, cara. Eu nem esperava, assim. Nós éramos uma família ali, né? Eu lembro que minha última viagem foi pra Bélgica. Foi uma viagem internacional, né? A gente foi pra Europa, na Bélgica. E ali, o Leandro, né? Era o meu irmão. Leandro, eu tinha ele como um irmão. Até mesmo antes do Bonde do Tigrão, a gente nasceu. A gente nasceu, a gente cresceu ali na Praça da Loura. A gente juntava dinheiro, a gente juntava moeda para comprar um biscoito, um suco, né? E assim, de uma hora para outra, nessa viagem, ele parou de falar comigo. Nossa. Parou de falar comigo e eu na viagem tentando falar com ele, tentando saber o que aconteceu. De verdade, eu não sei. Eu não só percebeu isso na viagem? Na viagem. E eu tentando falar com ele, o que aconteceu, tentando falar com as pessoas que estavam próximas dele ali. E não tive sucesso, porque lá mesmo ele veio com essa ideia que ia sair do grupo, ele veio com essa ideia que ele ia sair do grupo, que iria fazer carreira solo, que era a última turnê e tudo mais. E eu não conseguia ter acesso para saber o que era realmente. Eu saí do grupo e até hoje eu não sei o motivo pelo qual, na verdade, eu fui convidado a sair do grupo. Eu não saí porque quis. Na verdade, eles me tiraram. Eita. Mas foi assim? Foi numa reunião? Foi numa ligação? Como é que foi? Então, nessa última viagem, eu tentando falar com ele, não consegui. Ele falando que ia fazer carreira solo e tal. Chegar no Brasil, a gente conversa. Chegamos no Brasil, tentei falar com o Gustavo, porque até então ele queria sair do grupo. Falei, Gustavo, o Leandro tá pensando em sair do grupo e tal. O que a gente vai fazer? A gente só sabe fazer isso. Vamos continuar e tal. E assim, foi muito estranho. Porque eu me lembro até hoje que eu fui na casa do Gustavo e falei isso com ele. E aí, Gustavo, o que a gente vai fazer? Aí ele falou comigo, Thiago, amanhã ia ter uma reunião no escritório, né? Com o nosso empresário na época, que até hoje é empresário dos meninos, que é o Rogério Dias, a Impacta Show, né? E eu falei com ele, falei, cara, e aí, o que vai fazer? Ele falou comigo, Thiago, olha, amanhã tem reunião. Se o Leandro lá chegar e pedir a minha cabeça, se ele falar que não quer mais trabalhar comigo, você pensa na sua família. Porque se ele pedir a sua cabeça, se ele falar lá que ele não quer mais trabalhar contigo, cara, eu vou pensar na minha família e vou fechar com ele. Ali já estava armado. Né? Já percebeu que ele Não, na verdade eu não tinha percebido. Eu fui ingênuo ali, eu não... Mas hoje você enxerga dessa forma? Hoje eu enxergo dessa forma, que já estava tramado ali. Na viagem, o Leandro já conseguiu ali fazer a cabeça do Gustavo, já estava tudo amarrado para quando chegasse no Brasil, é isso, Ana, a gente não quer mais... E o assunto foi esse. Chegamos na reunião, eu, Leandro, o Gustavo e o empresário, assim como você está aqui na minha frente, o Rogério. E Leandro, por que não quer trabalhar mais com o Gustavo? A palavra dele foi essa. Com o Thiago. Com o Thiago, é verdade, desculpa. Com o Thiago. Aí ele falou, olha, eu não quero mais trabalhar com o Thiago porque ele se acha o Usher e ele não se vê mais só dançando. Porque eu lembro, um detalhe muito importante, que quando nós viajamos, eu comecei a fazer aula de violão e de canto. Eu não tinha, de verdade, talvez eu reconheça que faltou uma comunicação, alguma coisa. Talvez ele possa ser isso. Pela jornada dele. Exatamente. Eu comecei a fazer aula de violão e de canto e eu levei para a viagem. Talvez possa ser isso. Ele pensou como meu irmão ali, mais próximo de mim, não tenha comentado com ele. Não foi de maldade nenhuma,
né? E talvez ele tenha pensado isso, que olha, ele quer tomar o meu lugar, ele quer cantar também. Então eu creio, eu prefiro acreditar que foi isso. Talvez uma falta ali de comunicação, uma falta de diálogo. Eu até tentei essa comunicação na viagem, como eu disse, mas não tive sucesso. E chegando na reunião foi isso. Ele falou que não queria mais trabalhar comigo, que eu queria cantar também. E se fosse, poderia ser para agregar. Sim. Nenhum momento tomar lugar nenhum. Em prol do grupo. Exatamente. Mas é porque o grupo tinha um rosto, né? Que era o Leandro, que era o vocalista. Exato. Mas coisas novas sempre são bem-vindas, né? Sim. Não tem como um tomar lugar do outro. Ele é o Leandro até hoje. Sim. O Gustavo, era o Gustavo, você, era o Thiago. Mas tinha lugar para todo mundo. Né? E foi exatamente isso, né? Muito bom a gente estar falando aqui, porque eu nunca falei sobre isso em nenhum lugar, né? As pessoas... E vocês nunca mais falaram? Nunca tivemos. Depois que eu saí, né? A gente nunca teve a oportunidade de sentar e conversar sobre isso. O Gustavo ainda ficou uma época ainda depois. Gustavo continuou uma época. Entrou alguém no outro lugar? Não, mas entrou alguns dançarinos para poder fazer mais... Que já preenchia, né? Que era o Maurício, o Goya e o Hildo, sim. Que eram nossos dançarinos atrás, assim. Estão até hoje, não estão? Estão até hoje. Na verdade, acho que eles tomaram esse lugar de frente, né? O Leandro... o Leandro cantando e os três atrás. E os três atrás, na verdade. E assim, eu creio que eles assumiram. Sim. Esse lugar não ficou só a imagem do Leandro. Ficou o Leandro, o Goya e o Maurício. Sim. Né? Mas a gente não teve essa oportunidade de sentar e conversar sobre isso. A gente... como a gente morava muito próximo, a gente sempre estava jogando futebol junto ali e tal, mas sentar e conversar sobre isso, a gente não teve essa oportunidade. E o Gustavo hoje é pastor, né, cara? O Gustavo também, hoje é pastor, tem uma igreja, acho que na Taquara, junto com a esposa dele, né? Sim. Eu já esbarrei com ele um dia já. Eu também não tive a oportunidade de sentar e conversar com ele. Antes de eu ter o papo de ovelha. Mas, Leandro, Gustavo, nunca é tarde, né, irmão? Pô, senta pra tomar um café, conversar, se abraçar, chorar todo mundo junto. Pô, tem uma história aí. Vocês são homem de Deus, pô. E assim, qual é a parte que eu acho muito chata e triste disso, né? E eu vejo que hoje as histórias nos grupos se repetem, né? Porque eles começam, né, bem ali, né, no intuito de trabalhar, não só ganhar dinheiro, não só ter fama, mas quando tudo isso acontece, se perde a essência. Eu não fui o primeiro a acontecer isso, né? Isso se repete em vários grupos que começaram desde o início. A minha tristeza é que se perde a amizade. É ruim. É ruim. É ruim. Não é mais aquela amizade. Já tive com o Leandro, já tive com o Gustavo. E você né? viu que não era a mesma coisa, né? Não é. Infelizmente, a fama, o poder... Parece que tinha um preço, né? Isso. No início não tinha esse preço. Não tinha valor, tinha preço. No início não tinha, mas depois passou a ter. Porque começa a entrar o dinheiro, a fama, o poder, né? E infelizmente isso se perde, a amizade. Perde o valor e ganha um preço. A diferença é essa. Isso, é verdade. Mas aí, beleza, tu saiu do Bom de Tigrão, eu lembro que você começou a ter uma carreira solo. Sim. Era o Thiaguinho. Isso. Aí você começou a usar aquilo que você estava já aprendendo, tocar, cantar, você começou a usar isso para a tua carreira solo. Isso, exatamente. Eu não tinha pretensão de seguir uma carreira solo, então fui meio que forçado a seguir uma carreira solo. Era só o que você fazia, tinha que botar o dinheiro em casa, trazer o sustento. Exatamente. Você morava com a sua avó, isso, não é isso? Isso. O sustento era tudo vindo teu. Isso, exatamente. Então eu segui a carreira solo, né? Consegui, gravei 2 DVDs pela Furacão, né? Clima dos Bailes, que foi a música Ibope. E gravei um outro DVD também, que agora não lembro o nome, da Furacão, com a música Fetiche também, né? Gravei um clipe também com Marlboro. Tava ensaiando, tava com banda, tava com empresário, né? Mas eu creio que foi o próprio Deus que permitiu tudo isso acontecer. Creio que ele já foi alinhando, né? Deus já foi trabalhando ali, me tirou ali daquela correria, né? Porque a gente estava sempre viajando na época do Bonde do Tigrão, viajava muito, não tinha tempo quase para nada. Às vezes as pessoas reclamam que não estão mais ouvindo Deus. Mas sabe o que eu acho? É porque elas estão no meio do ambiente com muito ruído. Barulhento. Né?
E aí, Deus fala assim, Tiago, às vezes Deus fala assim, ó, Tiago, Verdade. você não ouve, cara. O ruído não vai você ouvir a voz de Deus. Aí Deus, o que ele fez? Acho que ele te tirou desse ruído, né? Sim, exato. Eu creio que ele te trouxe um momento mais que era só você agora. Lembrei agora, você tá falando, lembrei agora de Samuel. Samuel. Né? Samuel foi ungido ali e tal, e ele teve essa experiência com experiência. Deus. Ali no início ele não soube, ele não teve esse Não, discernimento que quem estava chamando ele era Deus. Aí ele falou, ó, quando acontecer de novo, você fala assim, Senhor, teu servo te ouve. Exatamente. Deus já falava comigo Sim. e eu não tinha esse entendimento que era Deus. Talvez eu Sim. pensava que era... Deus foi preparando tudo, o ambiente Exatamente. todo. Então, assim, esse tempo foi muito importante para mim, porque Deus me tirou desse meio do furacão, né? E quando que Deus entra na sua vida, Tiago? Você não vem de berço evangélico, né? Sim, não. Não, venho de uma família católica, né? Desde pequeno ali, eu sempre, quando podia, tinha oportunidade, ia para a igreja católica ali com a minha avó, missa com a minha avó todo domingo. Então eu já tinha ali um temor, já tinha algo dentro de mim que gritava por Deus, só não sabia, só não tinha esse entendimento, né? Hoje eu entendo melhor sobre isso, né? O livro de Mateus diz sobre isso, né? Que o reino de Deus, ele é como um tesouro escondido. Ou seja, eu creio que todos nós temos esse grito, né, dentro de nós, esse vazio que precisa ser preenchido. Como? Que só Jesus preenche. Como a gente não sabe, nós não sabemos, a gente fica tentando, a gente fica tateando. Ó, deixa eu ver se isso aqui preenche. Não, deixa isso aqui. Porque eu tive a oportunidade de provar tudo aquilo que o mundo poderia me oferecer de bom. Dinheiro, fama, poder. Verdade. Mas nada disso me preenchia. Sempre faltava alguma coisa, né? Sempre faltava. Estava nas melhores boates, bebia as melhores bebidas, tinha as melhores mulheres, mas eu continuava vazio. Isso é euforia, né? É aquilo que vai de fora para dentro. Você precisa de um elemento exterior para você poder preencher o teu interior. Mas quando você conhece Deus, a palavra diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Então você não precisa mais ter euforia, você tem a alegria dentro de você. A alegria verdadeira, Isso né? exala, não momentânea. Né? E eu tentava, eu tentava preencher, eu tentei preencher. Como eu falei, eu ia ali, levado, né, pela minha avó para a igreja católica, mas já tinha um temor ali no meu coração. Sim. E já na carreira solo, eu mesmo na carreira solo, né, eu tinha isso como um trabalho. Eu entendia que esse era o meu trabalho. Não tinha esse temor ainda? Eu tinha esse entendimento. Não, é o meu trabalho, mas isso nunca me proibiu de buscar a Deus. Sim. Eu caminhei com pessoas que sempre me abraçaram, nunca me julgaram pelo fato de eu cantar funk ainda, eu estar trabalhando no mundo, mas sempre falaram, olha, Deus vai falar com você. E quem vê um tempo atrás, vamos dizer assim, hoje mais não, mas o Naldo veio dançando, cantando, isso, ó, veio com o Thiago, isso lá atrás, ó. Thiaguinho já tinha seus dançarinos lá atrás. Que ano era isso aí? 2007? 2016. Não, 2016 eu larguei a carreira, né? Não, era antes. Pô. Não, 2016 larguei a carreira, mas foi antes, 2007, 2008, isso aí. E eu lembro que a dupla Naldo e Lula, o Lula acho que faleceu em 2009, se eu não me engano, posso estar enganado, por aí, o Naldo começa a carreira solo, o Naldo foi fazer aquilo que você já fazia. Sim. O Naldo, acho que ele entendeu esse novo momento do funk, né, de ter dançarino, então, essas influências gringas, né, do Usher, como a gente falou aqui e tal. Usher, Chris Brown, isso aí, o Justin, o Timberlake, na época, isso aí. De dançar e cantar, mas isso você já fazia antes. Isso, quando eu saí, né, do bonde, já na carreira solo, eu sempre tive esse pensamento de fazer algo diferente, né, em vez de chamar dançarino que rebolava, eu chamei 2 dançarinos que dançavam né? Realmente hip hop dance, né? Eu chamei o Fábio e o Clayton, que acreditaram, né, nessa proposta diferente,
não sei se você lembra, umas camisa larga, umas bermudona larga. Tiara, aquele negócio aqui do braço, os paradrapozinhos. Exatamente. Do Nelly. Né? Então, assim, eu queria fazer esse lance diferente. E por diversas vezes nós trombamos na estrada, assim, nos shows com o Naldo e Lula mesmo. O Naldo, o próprio Naldo, ele veio falar comigo, querendo fazer aula de dança com os meninos. Eu até passei na época o contato do Cleito e do Fábio, porque ele queria fazer aula de dança. Ele já tinha esse plano depois que o Lula veio a falecer, que ele colocou em prática, né? Eu tinha 2 meninos branquinhos, que era o Cleiton e o Fábio, e depois ele colocou exatamente 2 meninos branquinhos, né? Que era o Rafael e o Thiago. Até cheguei a conhecer os meninos na época. Eu lembro. Ô, Thiago, beleza. Carreira solo. Quando que vem essa experiência com Deus? Você chegou a ouvir Deus? Deus chegou a falar contigo para você largar? Como é que foi essa transição agora da carreira solo para você, de fato, entrar no teu ministério? Nós falamos isso no início, né? O poder da palavra de Deus. Eu tinha tempo, né? Eu não fazia tanto show na carreira solo, mas eu tinha tempo para ir na igreja, para buscar a Deus. Eu sempre fui muito sincero com Deus. Você estava indo na igreja católica ainda? Ou não, então eu recebi alguns convites, né? Por conta da igreja evangélica, tem muito esse lance do evangelismo, né? E nesse tempo eu já comecei a frequentar a igreja evangélica, né? Eu estava numa igreja lá da Cidade de Deus mesmo, a igreja Batista Alfa e Ômega. Foi a igreja que eu me batizei em 2013, né? Mas já estava buscando a Deus ali, tinha a carreira secular como um trabalho. Eu entendi assim, mas buscando a Deus, bem sincero com Deus. E a carreira era algo que eu queria muito. Eu queria muito me consolidar, um artista pop, funk, que cantava, que dançava. Mas só que o chamado de Deus foi muito maior, né? A Bíblia diz isso, né? Buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o coração. E Deus viu sinceridade no meu coração e Ele me mostrou. E Ele abriu os meus olhos espirituais. Eu te confesso que eu não consegui. Depois que eu tive esse encontro com Jesus, eu vejo que muitos artistas ainda conseguem. Eu não consegui conciliar. Quando eu tive esse encontro com Jesus, eu lembro até hoje, e o Naldo tá de novo, né? Eu fui abrir um show do Naldo lá em Seropédica, e quando eu cheguei num lugar, o Espírito Santo falou para mim: esse não é lugar mais para você. Eu fiquei muito incomodado com o ambiente. Como eu falei, Deus, ele abriu os meus olhos espirituais, porque eu vi, cara, como eu conhecendo a verdade, e a música ela tem um poder de influência muito grande. E isso começou a me incomodar. Eu sabendo da verdade, como é que eu ia cantar algo sobre traição? Como é que eu ia cantar algo que ia contra daquilo que eu estava acreditando, aquilo que eu acredito? Então eu tive que decidir. Eu tive que decidir. E a gente volta à palavra, né? Aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E foi palavra de Deus. Palavra. Foi muito ministrado na palavra de Deus. Deus falou comigo: olha, acabou para você. Esse lugar não é mais para você. E eu não tinha nada em mente. Eu queria deixar bem claro aqui, né, que quando eu larguei, eu estava até com o empresário Fon, né, do Cabana Catonho. Queria mandar um abraço. Fon e Marcelo. Queria mandar um abraço para eles aqui, agradecer. Beijo, Fon. O carinho aí que tiveram comigo. E naquele último show foi algo surreal, assim, essa experiência que eu tive com Deus foi algo que realmente mexeu muito comigo. Que eu tive que, no outro dia, marcar essa reunião com eles para falar: olha... E como é que foi? Os caras te perderam? Eles entenderam porque viram verdade, né? Tudo aquilo que Deus faz é perfeito, Deus né? já tinha preparado tudo, né? Já tinha preparado tudo. E eles aceitaram na boa, assim, graças a Deus não tive que pagar nada, nenhuma rescisão, não tive que pagar nenhum investimento que eles fizeram. Eles entenderam porque viram verdade, viram sinceridade. As coisas de Deus são assim, né? Exatamente. Ô, Thiago, beleza. Aí, pra muitos é fácil, né? Pô, beleza, vai largar o secular, vai entrar pro gospel, beleza. Mas a tua vida financeira era toda moldada em cima de show.
Sim. Você vem do bonde do Tigrão, num patamar financeiro alto, você podia comprar o que você quisesse, Sim. melhores tênis, melhores roupas, Verdade. o de melhor na sua casa, você pagava as contas, beleza. Quando vai para carreira solo, cai um pouco, mas mesmo assim continua entrando o teu dinheiro. Sim, sim. E aí quando Deus fala assim, ó, chega, agora é tudo comigo. Para quem ainda está se convertendo, é um posicionamento complicado, não é fácil. Não. Muitos tentam e não conseguem. Muitos tentam e não Eu conseguem. tenho amigos ainda que Sim. trabalham com música secular e Porque sei não que não é conseguiram fácil. largar ainda, não conseguiram de fato viver de fé. Sim, Viver de fé é muito difícil. sim. Mas você de fato quis. E como é que foi pro Tiaguinho que estava largando ali o secular, dar um passo de fé e viver de fé? Isso é muito legal a gente falar sobre isso, né? Porque a gente precisa ter essa experiência, né, com Deus. Como eu falei, né, que o reino de Deus ele é como um tesouro escondido que um homem ele tá ali caminhando no campo, ele acha aquele tesouro. A Bíblia diz isso em Mateus, que ele acha aquele tesouro, esconde, volta para casa, vende tudo que ele tem só para possuir aquele campo. Foi o que eu fiz. Eu encontrei esse tesouro, eu vi que realmente Deus me chamou. Eu não larguei o secular para algo melhor porque eu recebi uma proposta. Não, eu recebi sim uma palavra de Deus. Recebi uma palavra, né? E todos me perguntam, até mesmo na época, por que eu não seguia carreira gospel, por que eu não dei continuidade na música, porque eu tinha isso muito bem claro, assim, definido daquilo que Deus tinha para fazer na minha vida, né? Tinha todo um processo, tinha toda uma desconstrução de um personagem. Tinha todo um aparato, tinha todo um orgulho, tinha todo um homem para morrer. E aí a gente volta para a Bíblia. Deus tira Moisés do palácio, onde ele também tinha de tudo, mas ele precisava construir o Moisés, que seria o libertador. Leva Moisés 40 anos para o deserto, onde ele desconstrói Moisés, aquele Moisés que vivia no palácio, mas quando Moisés volta, ele continua tendo acesso ao palácio, ele não perde acesso ao palácio. Mas Deus precisava desconstruir a alma dele, né? Isso é muito forte, né? Porque me veio uma frase muito forte que diz que a conversão, ele tira você do mundo. Eu entendi, eu me converti, saí do mundo. Sim. Agora eu preciso passar pelo processo da santificação. Que é tirar o mundo de você. Exato. Exato. É isso. A conversão te tira do mundo e a santificação tira o mundo de você. Eu precisava, antes mesmo de fazer um trabalho gospel, eu carregava o mundo dentro de mim. Não tinha entendimento de nada. E eu tinha essa certeza que eu não ia fazer isso. Eu precisava primeiro desconstruir, fazer morrer esse velho homem. Eu trabalhei com assessoria de imprensa de 2010 a 2016, mano. Eu também tive acesso a muita coisa também, mano. Rock in Rio, eu assisti o show do Lenny Kravitz, eu e o Yves Meirelles sentados embaixo do palco, assim. Então, tive acesso a muita coisa. Carnaval, camarote, andava com o Belo, andava com o Latino Naldo, Anitta, andava com esse povo todo. Então, eu tinha acesso a muita coisa boa. Sim. Quando Deus também, quando também me converto, Deus também fala comigo, acabou, foi difícil, mano. Foi difícil, porque eu fazia aquilo ali durante muito tempo, tinha acesso a muito lugar bom. Tudo aquilo que todo mundo queria fazer, eu fazia, pô. Quadra da Mangueira, quadra de escola de samba, andava com a gente de bateria e tal. Enfim. Você precisa querer, né? E respondendo o que você falou, né? Da questão financeira. Deus, mano. Porque você tem uma vida estabilizada ali. E Deus te chama, o que eu vou fazer? E Deus me chama. O teu ego orgulho. A tua vaidade de poder andar com esse pessoal mexe muito contigo, mano. Sim. Você tem que, de fato, estar muito convicto daquilo que Deus falou com você. Exatamente. Você eu quero isso. Exatamente. Para poder você abrir mão. E Deus me chamou, falou, ó, você é meu. E eu não tinha nada em mente, né? É engraçado que logo depois que eu desfiz meu contrato lá com o empresário, eu recebi uma ligação do empresário muito conhecido, né? Inclusive quero mandar um abraço para ele também, o Bernardo Miller. Na época, não sei nem se... Acho que existe ainda a Cristal Multimusic, né? Deve existir. Existe, né? E ele me ligou.
Nunca tinha me ligado, nunca tinha dado... Bernardo era grande. Era né? grande, Deve era ser grande, mesmo, mas na época é. ele era muito grande, né? Ele me ligou, Thiago, ó, não sei como ele conseguiu meu telefone. Eu já estava decidido por Jesus ali, né? E ele me ligou, olha, tá o Naldo aí, eu não vejo ninguém à altura do Naldo a não ser você. E aí, o que você tá fazendo da vida? E eu lembro, eu tava Deus lá assim. E aí agora? Cara, eu tava muito decidido. E assim, mais uma vez, eu não tinha nada em mente. Os investimentos que eu tinha feito tinham dado errado, não tinha dinheiro em conta, não tinha nada, só tinha uma palavra de Deus. Só uma convicção, né? Eu só tinha uma certeza que Deus me chamou, ó, larga. E eu tive que responder ele. Eu falei, ó, Bernardo, agradeço, né? Me sinto privilegiado aí pelo convite, mas, cara, você veio na hora errada. Cara, aceitei a Jesus, tô caminhando com Jesus. Ou não. De repente, se ele vem antes, você não tinha ouvido a voz de Deus. É verdade. Pra você ver que Deus, certa. Pra você ver que Deus faz tudo perfeito, né? Se ele vem antes, você poderia estar estourado, fazendo show pra caramba. E não ouviria a voz de Deus. Isso aí. Tudo coopera para o bem daqueles que amam Romanos Deus e vivem segundo o seu propósito, 8, filho. Romanos não 8, tem 28. Jeito, Deus não erra nunca. Exatamente. Erra nunca. E foi algo assim que realmente eu acho que ali Deus viu que realmente eu tinha entendido o chamado dele. E aí o Thiago se converte. Alguém te levou para a igreja, você recebeu um convite? Recebi um convite. Alguém caminhou contigo nessa época de conversão? Ou Recebi foi um sozinho? convite. Fui sozinho. Óbvio, mais recebi difícil, né? convite. É muito difícil. Recebi o convite, né? Mas eu sempre fui muito decidido daquilo que eu queria com Deus, né? João 15 diz isso, né? Que nós somos o ramo e ele é a videira. Sim. Se eu não tiver enxertado nele, não tem como eu dar fruto. Acho que esse é o segredo. Thiago, se você pudesse falar, eu sei que talvez a gente vai falar isso mais na frente ali, mas qual o segredo da minha permanência? Quando eu larguei Jesus, eu me batizei ainda... Não, me batizei ainda na carreira secular. Me batizei. Eu acredito que foi daí que Deus teve acesso ao meu coração. Amém. Porque ele viu que Verdade. realmente eu queria. Me batizei em 2013. Em 2016, onde? me batizei na igreja Batista Alfa e Ômega. Foi Lá na igreja também. na Cidade de Deus. Pastor Leandro, pastora Cláudia também. Então, eu acredito que essa minha decisão de ter me batizado foi algo que realmente ali Deus me ajudou a decidir mesmo. Realmente a tomar uma atitude. Me batizei em 2013. Em 2016, eu me converti de fato. Que eu larguei o mundo. Sim. Deus te tratou, Deus preparou esses 3 aninhos aí para você ter essa convicção. Exato, exatamente. E aí você ficou na Alfa e Ômega, e quando que entra Sara na sua vida? Fiquei ali na Alfa e Ômega, né, um tempinho. Ali onde Deus me chamou para estar, foi ali que Deus abriu essa porta de trabalho para mim. Aí entra a questão financeira, né, que Deus, quando Ele te chama, Ele te garante. Sim. Ele é a provisão. Deus é o Jeová Jireh, que é o Deus da nossa provisão. Eu nunca tinha trabalhado desde 16 anos, né? Quando eu larguei o colégio, muito novinho ali no bonde do Tigrão, comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro e não tinha outra profissão. Recebi um convite ali dos meninos que trabalhavam numa loja de cosméticos, onde eu trabalho até hoje. A mesma loja? Mesma loja. Não, mesma empresa. Posso falar? Na Boticário. Não paga gente não, mas pode falar. Então, os meninos ali trabalhavam na Boticário. Se quiser pingar uma coisa aqui, fica à vontade. Aí, seu Bernardo, dona Mena, Melina. A loja é onde? Trabalho na loja da freguesia. Então, mas não foi aonde eu comecei, não. Mas hoje você está lá. Mas lá, é a mesma empresa. Quem quiser ver o Thiago, Boticário da freguesia. Vai lá. Então ali eu fui convidado para fazer um extra Natal. Nunca tinha trabalhado. Fui convidado para fazer um extra Natal e tô até hoje. Cara, quantos anos já que você está lá? Cara. Uns 8 anos, por aí, 10 anos, por aí. Nossa, mano. Comecei na venda direta, né? Trabalhando no estoque ali, fui encarregado do estoque. E a dona Mena, né, que é uma das donas, sempre falava isso comigo. Cara, você não pode ficar escondido, não.
Você é um cara que é articulado, você fala bem, Não é que Deus é, né? você tem uma boa... A dona falava isso comigo. Igual José, né? Tem que sair dessa cadeia aí, filho. Exatamente, ela falava isso comigo, ó, você não pode ficar escondido não, você tem que ser visto. Né? E É eu creio luz, que o chamado de Deus para mim já era notório ali, nessa comunicação. Eu creio que eu tenho esse chamado de evangelista, né? Amém. De comunicar, de falar de Jesus. A música só é um canal. Sim. A música só é uma ponte, mas eu creio nesse chamado evangelístico, né? Então, Então, o ID, né? ID pregar o o evangelho, ID, tudo é o ID. criatura, pô. exatamente. Você me pergunta, Tiago, qual é o teu propósito? É isso. Evangelizar, falar do amor de pode Deus. Pode usar a música, pode usar a pregação. A comunicação, o que for, exato. Podcast. Nós vamos também isso Exatamente. aqui também, mano. É fazer com que esse vídeo chegue até pessoas que estão buscando, né, força para poder se converter, ou buscando um caminho, ou buscando Jesus. E através de pessoas como a tua história que a gente vai contar aqui, possa abrir o coração de outras pessoas Porque- e a palavra atrás. Exatamente. Eu creio que todos nós fomos criados por Deus. Nem Sim. todos ainda são filhos, Sim. né? Porque ainda não reconheceram A essa criatura paternidade. também Todos nós somos criados por Deus. Só é filho que ele chama de pai, irmão. Exato. O Exato. mundo, todo mundo chama de Deus. Aquele lá de É, cima, o homem lá de cima, a força, a luz. Mas só é filho que ele chama de pai. Não tem jeito. Exatamente. Quem reconhece. Eu acredito que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, né? Amém. E na minha não é diferente, né? Ele nunca deixou faltar desde quando realmente eu me converti, passei pelo processo ali de santificação, né? E respondendo a tua pergunta, a igreja era uma igreja grande, né? Então eu tinha essa necessidade de ser cuidado. E na época não tinha esse lance de célula, né? De discipulado. Eu precisava disso, eu precisava ser abraçado. Ser consolidado. Ser consolidado, perfeito. Né? E eu recebi um convite para conhecer a Sala Nossa Terra na freguesia. Cara, e quando eu cheguei, Aquela ali que é feito shopping? Não, é na rua ali... Não, aquela é do Anil. Do Anil. Da freguesia, na tá. Rua do Beleza Natural. Tá, sei onde é. E Ali é Tirol. Ali é Rua Tirol, isso. Tirol. Na Tirol. Eu lembro que até hoje, quando eu fui fazer uma visita, foi até no Arena Jovem, num sábado. Que é o culto de jovem É lá. o culto de jovem no sábado. Cara, quando eu entrei, eu fui acolhido de um jeito que na hora o Espírito Santo falou, cara, é isso. É isso que você precisa. E dali eu voltei, né, orando, pedi direção a Deus e Deus confirmou realmente que o meu tempo ali na Batista Alfa e Ômega tinha acabado. Sentei com o meu pastor, pedi a bênção do meu pastor. É importante, né? Muito Sai debaixo importante. de bênção aí. Pedi a bênção do meu pastor e ele me liberou. Né? E hoje tô caminhando na Sala Nossa Terra. Né? Nós temos uma Quantos anos filial. Hã? Há quantos anos lá já, sabe? Cara, eu sou muito ruim de data, cara. Mas tem um tempinho já. Cara, eu me converti em 2013. Desde quando eu me converti, Tu tava na Alfa e Ômega. eu tava na Alfa e Ômega. Me batizei em 2003 na Alfa e Ômega. Mas eu não lembro especificamente qual foi o ano que eu entrei para Sala Nossa Terra. Mas depois eu posso te passar direitinho. Mas assim, desde quando eu me converti, Júnior, eu nunca me desviei. Glória a Deus. Sabe? Eu entendi, porque eu entendia, cara, eu preciso ser liberto. Preciso realmente passar por esse processo, né? A gente falou aqui sobre o vaso, né? De quebrar, de refazer. Então, eu entendi isso, cara. Eu preciso... eu não quero mais sair desse lugar. Mesmo cheio de pecado, mesmo com dificuldade, eu entendi que ali era aquele lugar que ia me curar, que ia me sarar, que ia realmente me enviar como... hoje nós temos uma igreja na Cidade de Deus. Faço parte ali do Ministério do Louvor. Inclusive, queria mandar um abraço para os meus pastores, Pablo e Patrícia Graciê também, para todo o nosso discipulado lá. A gente está com uma igreja, fica ali na Praça do Galo, ali, onde tem um restaurante ali do PG. Eu PG almocei Lounge. ali, mano. Almocei ali naquele restaurante ali com o pastor Alan Jaime. De cara pra tua igreja ali, mano. Exato, a gente está com uma igreja ali, a gente tem crescido. Agora, em novembro, a gente vai completar 3 anos na Cidade de Deus. Nós temos crescido, temos avançado ali, debaixo da coordenação dos nossos bispos Ricardo, Roberta Leão, Glória a Deus. né, na Regional 5, e a gente tem avançado, a gente tem crescido. Eu tenho uma honra, né, de servir ali, né, o Ministério de Louvor. Comecei ali na portaria, comecei
servindo, ajudando, né? E hoje Deus tem me usado ali na parte do Ministério de Louvor. Amém. Tu estava falando aí sobre, de fato, você ser liberto. É a Bíblia de novo, né? Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Conhecer a verdade, irmão. Tem que conhecer de fato a verdade. A gente precisa... Eu acredito que aquele que caminha com Jesus precisa ter essa experiência. Senão você vai estar pautado em homens, em pessoas. São, sim, usados por Deus, são instrumentos de Deus, mas a nossa expectativa precisa estar em Jesus. O nosso alvo é Jesus. Porque se você colocar a tua expectativa num pastor, numa pastora, porque se ela falhar, e vai falhar com você, porque é ser humano, sim. vai falhar com você. Se teu olho não estiver na cruz, você cai, filho. Como nesse tempo já de conversão, eu já vi muito isso acontecer. Um pastor sair da igreja e levar um monte de gente, porque não estava pautado na visão da igreja, não estava pautado em Jesus, estava pautado no homem. Fazendo discípulo para si próprio. Exatamente. Né? Infelizmente, muitas dessas pessoas que acompanharam os pastores estão no mundo, estão fora da igreja, porque colocaram a tua expectativa ali em pessoas. Sim. Não estou falando que você não tem que ter pessoas, uma referência. Isso. Tem, assim, homens e mulheres de Deus como referência. Mas não coloca a tua expectativa nelas, porque elas vão falhar com você. Davi. Se Davi estivesse olhando só para Saul, exatamente, não era rei. Exatamente. Só que ele tinha uma convicção também, né? Ele sabia quem era Deus. Exato. O Salmo 23 é muito interessante, né? Que ele escreve aquilo ali quando ele era pastorzinho ainda com 17 anos, pô. Exatamente. Né? Me coloca numa mesa junto aos meus inimigos. Onde que ele foi ungido rei? Diante dos irmãos dele que só queriam o mal dele, só queria ele longe de casa. É verdade. Só que Deus, mano, ele vai te honrar onde você precisa ser honrado. Davi tinha que ser reconhecido em casa, pô. Ele era o improvável. É verdade. O pai mostrou todos os filhos antes. Foi do mais forte até o último que estava na casa. Aí Deus falou assim, não, é nenhum desses. É eles não. Aí, tem mais algum? Tem mais algum? Ah, tem sim. Tem um pequenininho lá que fica lá cuidando das... Manda chamar ele. Lá. É esse, é ele. E aí tinha que honrar ele na frente dos irmãos. Ele precisava ser reconhecido em casa. Sabe por quê? Jesus lá depois fala assim, profeta não tem honra em casa. Exatamente. Então Davi nos mostra que a gente precisa ser honrado em casa. É verdade. Antes de ser honrado na rua. É verdade, é verdade. E cara, e hoje você é um homem casado. Casado. Chefe de família. É casado. Assim, é bom citar que antes de casar, né, eu tive um relacionamento, tem um filho. Tem um filho, meu filho Miguel, que é uma bênção. Miguel Vinícius. É Thiago Vinícius e Miguel Vinícius. Exatamente. Né, me dou super bem com a mãe do Miguel, a Michele. E né? Aonde que entra a esposa? E a esposa tava como eu falei, todo esse processo de santificação, de morrer pra carne e tal. Eu entendia que eu precisava ter esse tempo. Né? Porque a minha vida toda sempre... Só você e Deus. A minha vida toda foi sempre colocando expectativa em mulher. Sim. Tentando preencher um vazio, né? Ah, Thiago, qual era o seu mal ali? Você bebia? Você usava droga? Não. O meu mal maior era a mulher. Então, eu decidi que eu precisava ter esse tempo de santificação na minha alma, no meu espírito, sim, no meu corpo. Né? Foi até que eu fiquei um bom tempo assim, cara... guardado para Deus. Solteiro. Sim. Porque eu precisava, cara, desse sim, tempo. A santificação. Eu precisava desse tempo. A consagração. Conheci minha esposa no trabalho. Ela trabalhava bem... Na loja? Ela trabalhava numa loja em perto, frente. Na freguesia. Conheci ela ali, conversando, batendo papo. E o coração deu uma... Entendendo. Coração... Mais forte. Quando eu a vi, o coração bateu mais forte. Falei, caramba, é ela. E a gente começou a conversar, começou a se conhecer. Ela também já era crente? Ela estava afastada, cara. Olha aí. Mas assim, Deus me mostrou. Eu não entendi a princípio o porquê. Batendo papo, entendendo, sim, e tal. E convidei ela pra igreja. Falei, cara, vamos pra igreja. Deus organizando. Organizando. Falei, cara, vamos pra igreja. E a gente começou a se conhecer, começou a trocar ideia. Comecei a realmente entender quais eram os planos que ela tinha. E foi casando. Eu vim do espiritismo e a Luana estava afastada. Quando a gente se separou, a minha chefe falava de Jesus para mim durante 6 anos. É da Advec, sim, ela. Sim. Jana Lobato, um beijo. Ela orando para mim durante 6 anos. Quando eu e a Luana, a gente se separa, de que eu lembro? Da minha chefe. Fui lá nela. Me apresenta esse teu Deus aí que eu preciso
do meu casamento de volta. E ali eu comecei a frequentar a igreja e tal. Luana também já estava num momento que ela estava buscando voltar para a igreja, mas ela não queria outra igreja se não fosse a videira, mas também não tinha força de voltar. E aí eu passei, cara, quase um mês sozinho, filho, indo para culto sozinho. Assim, também não tive ninguém perto de mim, era eu e Deus. Jejuando, emagreci 8 quilos, filho. Eita. Jejuando, orando e tal. Deus começou também a organizar e tal. Ela decide voltar para a igreja sozinha primeiro. Sim. E aí ali ela vê que ela tinha amigos aqui ainda, abraçou ela. Sim. Ela também resolve se afastar do mundo, aí Deus junta a gente E a importância da igreja, né, cara? Não tem como, não tem como, gente, não tem como você ser cristão sem igreja, sem ter comunhão com os santos, com os irmãos. Cara, e não tem outro lugar, não existe outro meio filantrópico que cuide da família, que busque a família tanto como a igreja. Exato. Eu acredito na igreja, Por mais que tenham pessoas que acham, né, que a igreja precisa ser perfeita, julgam muito, né, as falhas da igreja, né? A igreja é feita por seres humanos, pessoas. As pessoas vão falhar porque não vão corresponder à nossa expectativa, mas ainda assim, a igreja, eu acredito na igreja como a instituição, né, que pode mudar uma sociedade. Um dia ela vai ser perfeita, quando o noivo chegar. Exatamente. Mas por enquanto... Mas qual lugar que é perfeito? Pergunta, né? O teu trabalho é perfeito, a tua família é perfeita? As pessoas, infelizmente, por falta de entendimento, acham isso, né? Ah, não, porque a igreja, pessoa falhou, cara... Nosso trabalho aqui é adornar a noiva para o noivo. Ela está se preparando ainda. Isso aí. Ela só vai estar pronta quando ele vier. Exato. Fazer as bodas do cordeiro. Mas por enquanto ela está se preparando. Errando, acertando e assim segue. Mas é a igreja. Ela é feita de homens hoje em dia, né? Ainda é feita de homens ainda. Sim. Um dia ela vai ser santa, vai ser só homens santos dentro dela, vamos dizer assim. E eu acredito nisso, Júnior. Não tem como você ser um cristão de fato sem congregar. Igreja, sem congregar. Não dá. Não tem, não. Você não dá pra ver um corpo andar na rua sem a cabeça, pô. Não Isso tem é como. só história e quadrinho. Exato. Então, não dá pra você andar sozinho. Jesus não andou sozinho. Não tem como. Você precisa ter comunhão, você precisa se relacionar com pessoas. Às vezes a gente quer evitar esse atrito, mas é isso que faz a gente crescer. É isso que faz a gente amadurecer a nossa fé. A gente sabendo lidar com aquilo que a gente não concorda, a gente respeitar a opinião do outro. Porque a gente tem muito isso de querer... não, na minha vida mando eu. A gente tem muito essa dificuldade de ser liderado, né? Por isso que eu acho muito bacana esse tema, né? Essa logo, esse papo de ovelha. Porque para você ser ovelha, você precisa ter um pastor. Não tem como você ser ovelha sem pastor. É isso. Não tem como. A gente aqui vai falar de fato do pastor principal, que é Jesus. Que é o sim, nosso pastor que é Jesus, principal. mas na terra... A gente tem um homem aqui acima de nós, que é a nossa liderança, que ora por nós. É muito importante você ter alguém que ore por você. Está debaixo de cobertura, isso é muito importante. Eu acredito que se eu estou hoje firme na presença de Deus, na igreja, porque eu entendia essa importância de estar debaixo de cobertura, de colocar meu coração disponível para ser tratado ali pelo meu pastor, né, nos gabinetes, nos individuais que nós temos na igreja, para realmente alinhar o nosso coração com aquilo que Deus tem para nós. Cara, isso aqui só é possível acontecer porque eu creio que Deus também alinhou aquilo que Ele colocou no meu coração, no pastor Ricardo, um beijo. Ele que investiu aqui, criou esse estúdio. Ele que me chamou para poder vir com um nome também, para poder a gente entrar nesse projeto junto. Eu creio, mano, que é Deus nisso. Sim. Sabe? Tá o Matheus, tá o João aqui fazendo parte da equipe também. Mas eu creio que Deus é assim, mano. E sempre que eu entro aqui, eu falo, pô, pastor Ricardo caprichou aqui, mano. Não merecia, a gente vai crescer ainda mais. Vai, eu creio. Mas, mano, assim, a gente poder começar com isso tudo que a gente tem aqui, mano, eu sozinho não conseguiria. Acho que ninguém sozinho consegue alguma coisa, né? Principalmente na caminhada cristã. A gente precisa de pessoas. Volto a dizer, nem Jesus caminhou sozinho, mano. Exato. Caminhou com Judas,
que roubou, que sabia que traía. Traiu com o Tomé, que duvidava, mas também tinha lá Pedro, Tiago e João. Isso aí. Jesus, quando ia fazer milagre, chamava Pedro, Tiago e João. Por que não chamou Tomé e Judas? Porque não ia dar certo, filho. Isso aí. Eles estavam para outro propósito. Então, Exatamente. a igreja vai ter pessoas igual Pedro, igual Tiago, igual João, igual Judas Iscariote, tomara que não, mas igual Tomé, vai ter pessoas de todos os tipos, mano. Eles têm que saber lidar com tudo isso. Em todo lugar vai ter aquele cara bacana. Sim. E vai ter aquele cara que tu não concorda. Sim. Mas assim, sabe qual é o importante disso tudo? Olha para quem tá dando certo. Assim é na política, assim é no futebol, assim é na igreja também. Sim. Infelizmente, as pessoas tendem a olhar para quem tá dando errado. Olha para quem tá dando certo. Olha para quem tá firme, olha para quem leva o evangelho a sério. E a gente acaba olhando para quem tá dando mau testemunho e acaba saindo da igreja culpando Jesus, Deus, que não tem nada a ver com isso por conta de pessoas, né? Se frustra e vai ter culpa em Deus. Exatamente. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com ele. E o cear tem muito a ver com isso. Jesus, ele quer se relacionar. Amém, mano. Glória a Deus, verdade. A igreja é relacionamento, não tem como fugir. Jesus nos ensina isso, ele quer se relacionar comigo e com você também que está aí nos vendo agora. E ele bate a porta, né? E ele é educado, exatamente. Ele pergunta, posso entrar? Amém, mano. Cara, top. Mano, passamos de 1 hora aqui já. Eita! Mano. Glória a Deus. Cara, que papo, mano. Ai, que agradável. Eu acho que todo mundo hoje em dia pode falar assim, eu conheço o Tiaguinho. O Thiago Vinícius é só em casa. Eu conheço o Tiaguinho. Eu conheci, de fato, a transformação, aquilo que Deus fez na sua vida, mano. Glória a Deus, cara. Tipo, um papo de 1 hora aqui que deu para poder esmiuçar tudo isso que Deus fez na sua vida, mano. Eu creio que vai continuar fazendo. Eu quero daqui a um tempo de voltar aqui. A gente tem muito mais coisas para poder falar sobre o ministério, mas eu queria te pedir uma coisinha antes de a gente poder finalizar. Pode pedir. Toca uma canção pra gente. Agora. Mas a gente vai cantar uma canção agora, não é celular na mão, não. A gente vai cantar uma canção de Deus agora. Aquilo que o Thiago tá em casa sozinho, lá. Tô aqui sozinho, querendo falar com Deus. O que você canta pro Senhor? Ó, tem uma canção que marcou e marca até hoje, porque tem muito a ver com o meu testemunho. E eu queria compartilhar com você, que diz assim, ó. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Diga, não me abandonou. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Oh, e ficar feliz. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Só faltava eu perceber. Eita, glória. Essa música fala muito forte comigo porque é o meu testemunho, né? Eu realmente buscava nas pessoas, buscava no mundo preencher um vazio, né? Que só Jesus pode preencher. O vazio, né? Há uma frase que diz isso, que o tamanho do vazio do seu coração é o tamanho do amor de Deus. Há um vazio dentro de nós que só pode ser preenchido por Jesus. Esse vazio
é do tamanho do amor de Deus. E essa canção fala isso. Amém. Que só faltava eu perceber, Jesus sempre esteve ali me acolhendo, me abraçando, mesmo quando eu caía, mesmo na dificuldade, ele sempre esteve ali, sempre me acolheu, sempre me abraçou, me disciplinou, porque a disciplina Sim. também é amor, né? E essa canção marcou a minha vida, porque é o meu testemunho, e o testemunho de muitas pessoas também. Amém. Então, se você curtiu aí, quer ainda continuar seguindo o Thiago, @Thiaguinho SNT. Isso aí. Thiaguinho SNT, Thiaguinho Sara Nossa Terra. Quem quer achar o Thiago no culto, Sara Cidade de Deus. Mas que dia e horário? Terça-feira às 8 horas, culto fé, e domingo no culto profético. Lá na Sara da nossa Sara Cidade de Deus, domingo às 6 da noite, às 18 horas. A Sara fica na Praça da? Praça do Galo. Praça do Galo. Então, domingo, Cachorro Thiago, lá na Praça do Galo. Se você curtiu, gostou, curte aí embaixo aí, se inscreve, comenta, compartilha, manda para os seus amigos da sua célula, da sua igreja, da sua família, para poder ouvir esse testemunho lindo do Thiago, ver o que Deus fez na vida dele e também pode também fazer na sua vida também, eu creio, em nome de Jesus. Thiago, finaliza aí com mais uma aí pra gente. Posso pedir? Pode. Thales, sai. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai, andar do seu lado. Canta comigo aí, vai. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou um povo exclusivo seu. Exclusivo. E sou abençoado. Olha a condição. Se vivo obediente. Mas aí o mundo vem. Mas todo dia o pecado vem. Faz o quê? Me chama. Todo dia as propostas vêm. Faz o quê? Me chama. Todo dia vem as tentações, vem, me chama, mas todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém.